Olha, eu vou explicar o que vai acontecer aqui agora. Eu estou sendo vencido pelas circunstâncias, viu? Eu tinha preparado mensagem para hoje à noite, falando sobre João 10, Jesus Cristo dizendo que Ele entregava a sua vida porque Ele quis. E eu ia falar sobre a espontaneidade da ação de Cristo como exemplo para a nossa espontaneidade. Mas eu estou ouvindo o pessoal cantando sobre filho pródigo desde o início do culto. O El começou lendo uma passagem sobre filho pródigo, cantamos aqui cânticos sobre filho pródigo. E agora essas meninas cantando, não é? Que o pai estava no portão esperando e o filho voltou e aí o portão ficou vazio. Olha, vocês venceram. Eu vou falar sobre o filho pródigo hoje. Então eu tinha preparado outra coisa totalmente diferente, mas olha, seminaristas, ô Braga, não façam isso, é muito perigoso, viu? O Espírito sempre usa melhor o que a gente prepara antes, o que está melhor preparado. Mas, dadas as circunstâncias, vamos falar sobre o filho pródigo então. E eu vou falar então sobre só uma palavra só, na parábola do filho pródigo, que vocês já conhecem de trás para frente, de frente para trás, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. É uma parábola já muito conhecida, mas tem um verbo nesse texto, quando diz: quando ainda estava longe, seu pai o viu e, tomado de compaixão, correu, abraçou e o beijou afetuosamente. Essa é a versão da editora Paulinas que eu estou lendo, mas em qualquer versão que você ler, qualquer versão de Bíblia protestante ou de Bíblia católica como essa, esse verbo estará em todas elas. Correu. Porque às vezes a gente passa por ele, lê esse texto, se prende mais ao fato do pai estar abraçando o filho, e às vezes a gente não percebe a ênfase que o texto está dando no fato do pai ter corrido em direção ao filho. Naquela época, como hoje, um adulto correndo na rua chamava a atenção, não é? Pior que um adulto correndo na rua é um adulto caindo na rua. Não é? Eu tenho certeza que aqui, dos adultos que estão me ouvindo, todos sabem muito bem que nós não gostamos de cair na rua. E quando a gente cai na rua e levanta, antes de sentir qualquer dor, a gente logo olha para o lado para ver se alguém viu a gente caindo. Não é? Porque antes da dor física tem a dor moral. Não é? Mas naquele tempo valia tanto quanto um adulto cair na rua, era um adulto sair correndo. E muito especialmente um homem, como esse personagem da parábola, porque o pai do filho pródigo não existiu, o filho pródigo não existiu, o irmão do filho pródigo não existiu, nada disso existiu. Isso é uma parábola, isso é uma história contada por Jesus. Mas que podia ter acontecido, mas não é um fato, é uma parábola. Naquele tempo, entretanto, quando Jesus conta essa parábola, há um fundo histórico-cultural, em que todo mundo sabia que um homem daquele status, ele era dono de propriedade, então era uma pessoa com dinheiro, uma pessoa bem posicionada socialmente, era um homem que tinha a herança para deixar para os filhos. Um homem naquela condição não corria na frente dos seus empregados, porque podia ser ridicularizado. Os empregados vendo o patrão, o senhor deles, passar correndo, eles não fariam isso, mantinham a compostura, tinham uma etiqueta em que esses senhores, bem posicionados na sociedade,
tinha uma maneira de andar muito garbosa, muito elegante, e muito especialmente na frente de pessoas de categorias inferiores, como eram os empregados. Mas o que Jesus queria dizer aqui, quando ele enfatiza que o pai correu, era justamente isso. Era que o pai estava com tanta ansiedade, o pai estava tão ansioso para receber o filho de volta, e estava esperando ali há tanto tempo, ficava naquele portão lá, esperando, e já estava há tanto tempo esperando no portão, que quando ele viu que todos os seus sonhos, todas as imagens da sua mente, todas as imaginações e fantasias, e cenas imaginárias que ele produziu na mente, fazendo de conta que o filho estava voltando, imaginando que o filho estivesse voltando, tudo aquilo, de repente, se transformou em realidade. Agora não era mais um sonho, não era mais uma fantasia da cabeça dele, não era mais uma esperança imaginária, não era mais um sentimento que se transformava em imaginação, em sonho. Era realidade. O filho dele, ele olhou de novo, viu de longe. Reconhece de longe. Pai reconhece de longe, mãe reconhece de longe. Reconheceu de longe, aí ele, mas é ele mesmo. E não é sonho, não é fantasia, não é imaginação, não é elucubração, não é delírio. É ele mesmo, está vindo. Então ele sai correndo para receber o filho. Extremamente entusiasmado, empolgado com o fato do filho estar voltando, o filho que ele tinha esperado tanto tempo. Eu fico imaginando Jesus contando isso, e quando chega nessa parte, Jesus dizendo, e ele saiu correndo. Quando chega aqui, Jesus dizendo, e ele correu. Os discípulos todos se entreolhando e rindo baixinho. Ih, correu. Que ridículo, correu. Correu. Ele correu e quis abraçar o filho e quis trazê-lo de volta para casa. Era justamente esse efeito da narrativa. Porque vocês sabem, a narrativa tem que ter um efeito. Contar uma história não é só contar uma história. Tem que saber contar uma história. É como ler um texto. Ler um texto não é ler um texto, tem que ler o texto. Então Jesus contava a história, eu imagino que Jesus representava, fazia a voz do pai, fazia a voz do filho, fazia a voz do irmão, não é? Eu imagino Jesus assim meio um Chico Anísio fazendo várias vozes, sabe? E criando na imaginação deles aquela coisa, aquela história acontecendo. Jesus sabia contar história. Ele era um rabino. Rabino adora contar história. Rabino conta história beça. Para tudo o rabino conta história. E Jesus era um rabino judeu. Ele gostava de contar história. Então ele enfatiza justamente isso. Quando chega nesse momento, esse momento é o momento ápice da história. Seria aquele capítulo especial, sabe? É o capítulo, é o episódio especial da temporada. E chegou no momento em que está todo mundo ali, vendo agora o que vai acontecer. Ele correu e foi abraçar o seu filho afetuosamente, com muito afeto, com muito amor naquele ato. Então eu vou falar hoje para vocês sobre o fato do pai ter corrido. O verbo que eu quero destacar nesse texto é só esse. Correu. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com nossa relação com Deus como Pai? Já que a gente cantou tanto aqui sobre Deus como Pai, o que isso tem a ver com a nossa relação com Deus como Pai? E que desafio essa ideia do pai correndo para receber o filho nos deixa. Eu pensei em falar 3 coisas apenas.
Em primeiro lugar, para o pai ter corrido, foi porque havia um sentimento anterior formado dentro dele. É o texto mesmo que diz isso. Tomado de compaixão, ele correu. Então, naquele momento, o que fez com que ele corresse foi que ele estava cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Por quê? Preste atenção nisso. O que define os nossos atos e as nossas ações é o que sentimos. Esse ato aqui de correr para receber o filho e trazer o filho de volta é porque ele estava cheio de compaixão. Se ele não estivesse cheio de compaixão, ele não ia correr. Se ele não estivesse cheio de misericórdia, ele não ia correr. Então, o que define o fato de como vamos nos movimentar, de como vamos nos portar, de como vamos andar, de como vamos agir ou reagir, é o sentimento que está sendo gestado, que está sendo gerado, que está sendo desenvolvido dentro da gente. Então, muito cuidado com os sentimentos que você deixa crescer dentro de você. Porque você vai agir de acordo com esse sentimento. Se for um sentimento como esse, de compaixão, de misericórdia, de amor, está ótimo. Você vai correr para demonstrar compaixão. Você vai correr para demonstrar misericórdia. Você vai correr para demonstrar amor. Está ótimo. É por aí mesmo. Parabéns. É isso. Agora, cuidado. Porque se for um sentimento, por exemplo, de raiva, que você alimenta, se for um sentimento de mágoa, se for um sentimento de ressentimento, de amargura, o que você estiver desenvolvendo dentro do seu coração, você vai agir de acordo com aquilo. Porque a gente age e reage em cima do que vai no coração. Por isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: cuidado com o que vocês têm no coração. E disse mais, quando estavam lá discutindo se podiam comer comida proibida pela lei de Moisés, ou se não comeriam as comidas proibidas pela lei de Moisés. Estavam lá discutindo as tradições do que comer ou do que não comer. Jesus Cristo disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela, porque vem do coração. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso. O pai correu, porque como diz o texto, estava tomado de compaixão. Eu sempre escolho a versão que eu vou ler, dentro daquela que me parece a melhor. Talvez na versão que você tem aí esteja dizendo outra coisa, mas a maneira como foi traduzido aqui eu gosto muito. Tomado de compaixão, é tomado mesmo, possuído de compaixão. A gente não vê Jesus Cristo, às vezes, expulsando espíritos malignos de pessoas possuídas por espíritos malignos. Aquilo era também um caso de possessão, só que era uma possessão de amor. Ele estava tomado de compaixão, estava possuído de compaixão. Ele estava possesso de compaixão. E Jesus Cristo só faz exorcismo quando a gente está possesso de qualquer outra coisa que não seja amor e compaixão. Aí é preciso expulsar isso do coração.
Quando é amor e compaixão, em vez de fazer exorcismo, Jesus diz: é isso aí, vamos em frente, essa possessão vale a pena. Quanto mais possuído por esse sentimento, melhor. E foi então que fez com que aquele pai corresse na direção do seu filho, estar tomado, possuído, possesso de compaixão, de amor e de misericórdia. A segunda coisa que o fato de o pai ter corrido me chama a atenção é que o pai correu não só porque ele estava tomado de compaixão, possuído de compaixão e de amor, mas ele correu porque viu. O texto diz: estava longe e o viu. Estava longe e o viu. E o que é que o pai estava vendo? O filho mulambento, vindo de cuidar de porcos, cheirando a porco, roupas sujas, desfigurado, abatido, caído. Muito diferente do filho que tinha saído. Saiu um filho e estava voltando outro. Porque o filho que saiu, saiu na euforia, saiu na farra, saiu fortinho, bem alimentado, bem nutrido, era o herdeirozinho. Sabe, o herdeiro. E sabe, eu nunca mais vou precisar trabalhar na vida, eu sou herdeiro. E muito bem, róseo, né? Todo animadinho com a vida, muitos amigos, muitas festas, muita farra, muita alegria, muito carnaval, é isso aí, manda ver. Foi esse o filho que saiu. Agora o filho que estava voltando era outro, mas o pai o viu. O que o pai estava vendo? Alguém que precisava ser abraçado. O que o pai estava vendo? Alguém que precisava ser acolhido. O que o pai estava vendo? Alguém que precisava ser perdoado. Era isso que o pai via. Ele correu porque ele viu o que talvez a igreja não visse. O que talvez nós não víssemos. Porque eu tenho certeza que muitas vezes Deus vê o que a igreja não vê. Quando Deus vê alguém que está precisando ser acolhido, ser abraçado, o que a igreja vê é alguém que precisa ser punido, desligado, pisado, envergonhado, condenado. É muito triste quando a gente de repente descobre que Deus vê de um jeito e a igreja vê de outro. Talvez se fosse qualquer um de nós, o que a gente diria lá, armou a cama, agora deita. Talvez se fosse qualquer um de nós aqui, nós diríamos, olha lá, tem mais é que pagar mesmo pelo que fez. Talvez se fosse qualquer um de nós aqui, nós diríamos, é isso aí, bem feito, serve de exemplo para ninguém fazer o que ele fez. Mas o que o pai estava vendo era totalmente diferente do que, por exemplo, o irmão mais velho viu. Nessa parábola, estamos todos errados quando interpretamos essa parábola. Todo mundo errado, todo mundo errado. Nessa parábola, o personagem principal não é o pai, nem é o filho pródigo, é o filho que ficou. É ele que é o personagem. Tudo está preparando para o personagem principal entrar em cena. Por quê? Porque quando Lucas começa a dizer que Jesus contou a parábola da ovelha que se perdeu, o pastor foi buscar e fez uma festa quando encontrou. A parábola da mulher que perdeu a moeda e quando encontrou, chamou as vizinhas para fazer uma festa porque tinha encontrado.
E a parábola do pai que reencontra o filho perdido e resolve fazer uma festa porque reencontrou, todas essas três parábolas estão sendo dirigidas aos líderes religiosos da época, à igreja da época, ao judaísmo sacerdótico da época. Por quê? Capítulo 15 de Lucas começa dizendo o seguinte: e para os fariseus e mestres da lei, que o criticavam por estar andando com pecadores, ele contou essas parábolas. E aí ele conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, e termina todas elas do mesmo jeito. E fez uma festa, e fez uma festa, e fez uma festa. Só que nessa terceira parábola, Jesus bota um personagem novo, que é o filho mais velho. E que em vez de se alegrar pela volta do filho mais novo, que havia se perdido e agora está voltando, fica com raiva. E começa a reclamar: eu estou aqui, não saí daqui, estou cumprindo minhas obrigações. Esse aí saiu, vai para lá, nunca fizeram para mim aqui nenhum ovo frito. E esse está voltando, estão fazendo um churrasco para ele. Esse é o personagem principal dessa parábola. Porque esse personagem representava os fariseus e os mestres da lei. Esse personagem representava a religião. Esse personagem representava a igreja. Quando a igreja não sabe olhar com os olhos de Deus. A igreja não corre, porque não vê alguém que precisa ser acolhido. Às vezes vê alguém que precisa ser castigado e punido. Mas o pai correu, porque via alguém que precisava ser acolhido. O que faz você correr não é só o sentimento que você tem, é o que você vê. O que faz você correr em direção ao outro, não é só estar tomado de compaixão, possuído de compaixão, possesso de compaixão, não. O que faz você correr é também o que você está vendo. O que você vê? Alguém que você precisa pisar, castigar, punir, ou vê alguém que precisa ser trazido, acolhido e recebido com afeto. Se você não vir isso, não vai correr. Vai ficar apontando o dedo. Vai fazer o que o filho mais velho fez. Ele representa aqueles que não veem como Deus vê. Então o pai correu porque estava tomado de compaixão. O pai correu porque viu alguém que precisava de amor, de misericórdia e de compaixão. Foi o sentimento dele, e foi o olhar dele, que fez com que ele corresse. E por fim, terceira ideia que o fato dele ter corrido nos transmite, e eu vou encerrar, porque, como eu disse, resolvi mudar de última hora. Então é bom não me esticar muito para não me perder. A terceira coisa que esse verbo nos inspira, o fato do pai ter corrido, é porque o amor tem pressa. Se eu fosse resumir essa mensagem em uma expressão, eu diria isso: o amor tem pressa. O amor quer amar. O amor quer perdoar. O amor quer estender a mão. O amor quer abraçar. O amor quer acolher. O amor quer trazer para perto e quer logo. E quer logo. Não quer ficar estabelecendo regrinhas. Não quer ficar respeitando tradições. Ele corre. O amor quer se revelar. O amor quer se manifestar. O pai correndo, corria porque
O amor tem pressa. Deus, quando ama, tem pressa. Deus, quando ama, tem pressa. A pressa, viu, Arthur, que o pessoal de Noites Serenas tem para correr e manifestar amor. A pressa que nossa ação social aqui tem para socorrer e manifestar amor. A pressa que o pessoal do acolhimento tem para mostrar às pessoas que elas são bem-vindas, que nesse lugar aqui são amadas. A pressa que vocês que louvam têm para que as pessoas entendam o louvor e a exaltação de Deus nos cânticos e nos hinos que vocês cantam. A pressa que nós temos de manifestar comunhão, confraternização. A pressa que temos de servir a Deus, de servir ao reino de Deus. A pressa de querer ser útil. A pressa de querer ser útil. Muitas pessoas têm me perguntado sobre meu pai, então já aproveito e digo, olha, já está se recuperando muito bem. Lento, mas recuperando bem. Mas quando a notícia chegou, eu tive pressa de ir. Eu já não tinha mais cabeça para nada aqui. Eu queria ir lá para ajudar, para ser útil. E ainda ontem, quando eu estava vindo para cá, meu pai olhou para mim, segurou meu braço, disse, olha, eu queria agradecer você por você ter vindo e queria te pedir desculpas por ter atrapalhado você, ter trazido você de longe e ter trazido você do seu trabalho. Eu imagino o quanto que eu tumultuei a sua vida. Eu falei para ele, pai, você não sabe a alegria que é para um filho com 61 anos de idade, ter o seu pai vivo, do lado dele e podendo cuidar dele, como eu sei que você fez comigo muitas vezes. É a pressa de querer servir. É a pressa de querer ser útil. Quando a gente está envolvido na obra de Deus, a gente tem pressa de servir a Deus. A gente corre porque o amor tem pressa. Porque o amor não pode esperar. Então correu. O que a gente às vezes nem presta atenção é a grande força do texto. É a grande força da narrativa. O pai correu. Correu porque estava tomado de compaixão. Correu porque via alguém que precisava ser acolhido, ser perdoado, ser abraçado. E correu porque o amor tem pressa. Porque o amor quer se revelar. Porque o amor quer se manifestar. Que nesse dia dos pais, aprendamos com esse pai da parábola. E nos tornemos todos nós pais da parábola. Que todos nós nos tornemos esse pai da parábola. E sejamos os pais da parábola. Eu sei que você ouve essa parábola e muitas vezes pedem para você, dizem que você é o filho que precisa voltar. Também serve. Mas hoje o que eu quero dizer é que você seja igual ao pai, que precisa correr e demonstrar amor. Seja igual ao pai, tomado de compaixão, vendo aqueles que precisam ser acolhidos e sabendo que o amor tem pressa. Ame, ame, tenha sempre misericórdia, perdoe sempre. Demonstre sempre afeto e misericórdia, minha irmã e meu irmão, porque o amor de Deus tem pressa e nós somos os agentes do amor de Deus.